Hoje eu vou falar dos diferentes tipos de pontos e acudácias em processos de georreferenciamento. E amanhã me fugiu agora, mas é dicas avançadas de posicionamento pelo GNSS. Então são temas, tudo né, tem a ver com posicionamento pelo GNSS e georreferenciamento de imóveis rurais. Alerta, somente para reforçar do que eu disse ontem, né? Lá no início da aula de ontem. Alerta, querida pessoa. É o seu nome, né? A sua assinatura, é melhor dizendo, que vai no projeto, que vai na planta, no memorial descritivo, nas demais peças técnicas. Então, cuidado. Cada projeto é como um filho que você coloca no mundo. Perceba o quê? Que se o cara comete um erro, todo mundo vê, não é verdade? Todo mundo parece que foca nos erros e não no acerto. Tem uma imagem falando nisso, né? Do Albert Einstein, onde que ele pega e faz lá os cálculos, 1 vezes 9, 2 vezes 9, 3 vezes 9, e 10 vezes 9 ele coloca 91. E os alunos ficam tudo se coçando, se agitando, né? Até que um não se aguenta e diz, professor, você escreveu errado. E o Albert Einstein, né, ele tinha escrevido por gosto aquele cálculo errado. E ele disse assim, né, daí ele diz isso para a turma. Queridos alunos, percebam o quê? Que se vocês acertarem 9 vezes e errarem uma única vez, as pessoas não vão dar bola para as 9 vezes que vocês acertaram. E vão colocar, né? Vão apontar para você, para o erro que você cometeu. Então, né? Isso só para reforçar a importância disso. A importância de você buscar prestar os serviços com a melhor qualidade possível. E como você deve ter percebido, eu estou me esforçando muito para trazer conteúdos que sejam úteis no seu dia a dia, que ajudem você a se tornar um profissional, né, bom da área, a dominar realmente a topografia cadastral. E aliás, quanto tempo que você acha que a responsabilidade por um projeto de georreferenciamento dura? Pense aí. Só vou ver daqui se tem algum comentário, né? Enquanto isso, enquanto você vai pensando aí. Quanto que dura um processo de georreferenciamento? Ah, sei lá, professor Adenilson. Eu acho que dura até o imóvel receber da matrícula lá no registro de imóveis, né? Se você pensa isso, cuidado. Preste atenção. Um processo de georreferenciamento vai durar até o último dos imóveis confrontantes ser georreferenciado. Perceba isso, que até este momento, que até o momento em que o último dos imóveis confrontantes é georreferenciado, né? Você corre o risco de haver uma sobreposição de área. E muitos profissionais até eles pensam o quê? Se existe sobreposição de área, o erro é do profissional, né, que georreferenciou por último imóvel. Isso não é verdade. Perceba o quê? Que qualquer um dos profissionais pode ter cometido o erro. Muito mais do que isso. Lembre-se que a responsabilidade pelos dados
é para a vida inteira. Que, como eu disse, né, cada projeto é como um filho que você coloca no mundo. Logo, querida pessoa, muito cuidado. A responsabilidade é grande. Um processo de georreferenciamento, ele não dura um mês, ele não dura 6 meses, ele não dura um ano, ele pode durar 5 anos, chega a durar 10 anos. Porque enquanto que o último imóvel confrontante não tiver sido georreferenciado, você corre o risco de ter que voltar a campo, de ter que levantar novamente, né, os dados de algum ponto. Então, muito cuidado, né? E continuando aqui, então, o que é que você vai aprender nesta aula? Exatamente como proceder. O nosso objetivo é que você saiba exatamente como fazer o levantamento desta propriedade, como proceder, né, nas mais variadas situações. Eu busquei fazer isso. Busquei fazer um exemplo, né, que cobrisse o maior número possível de situações. E para isso, nós vamos dividir a aula em dois momentos. Primeiramente, eu mostrarei os diferentes tipos de marcos, de pontos e suas acudácias. E daí, em um segundo momento, eu vou mostrar uma série de siglas. E aí, que tal? Vamos fazer disso então? Então vamos lá, ó. Os diferentes tipos de pontos, de marcos, né? Melhor dizendo, de pontos e suas acudácias. Nós temos pontos de apoio básico, pontos de apoio imediato, pontos do tipo MP e V, ó. Eu até já coloquei este desenho aqui, né? Já antecipando isso. Aqui eu coloquei novamente, né? Que se dividem em dois, né? Os diferentes tipos de pontos, no caso, de pontos e de marcos. Nós temos os marcos, marco de apoio básico e marco de apoio imediato, e temos os pontos, MP e V. Lembre-se que lá naquela nossa aula de ontem, eu já te mostrei as acudácias, né? De pontos MP e V, que é de onde? Para você ficar ligada. Ah, droga, não lembro, professora Denilson. Simples, querida pessoa. M, 50 centímetros na horizontal. P, 3 metros. E V, né, que também antigamente existia o ponto do tipo O. Hoje em dia é tudo a partir da terceira edição da Lei 10.267, se não me engano, passou tudo a ser ponto do tipo V. Então, nós temos pontos do tipo M, 50 centímetros, P, 3 metros, e V, né, que a acudácia é de 7,5 metros. Daí aqui, né, a tabelinha com os códigos lá do Manual Técnico de Limites e Confrontações, na página 21, o quadro 2, tipos de vértices, MP e V. Continuando, os diferentes tipos de marcos, de pontos e suas acudácias. Nós temos marcos de apoio básico, né, e marcos de apoio imediato. Aonde que olhe para essa imagem. Essa é a mesma imagem que está lá na
capa, vou pegar daqui para você. Na capa deste livrozinho aqui, né? Topografia cadastral e georreferenciamento de imóveis rurais na prática, né? Desde que foi lançado, as vendas simplesmente explodiram. É o livro mais vendido do Brasil a respeito do tema. Aonde que eu abordo, né, 307 exemplos práticos e estudos de casos mostrando como proceder. Este livro, ele está à venda no meu site, na versão em PDF, ou se não, lá na Amazon, tem a versão física, né, que é um pouquinho mais cara. Vamos fazer assim, durante a aula, vamos deixar lá para o final da aula. Eu mostro os linkzinhos para você. Continuando aqui, nós temos as acudácias, então, de marcos de apoio básico. 10 centímetros na horizontal e 30 centímetros na vertical. Se nós unirmos este conhecimento com o conhecimento de ontem, lembre-se o quê? Que no marco de apoio básico, tem dois métodos de posicionamento que normalmente são utilizados, que são posicionamento absoluto e PPP, né? Posicionamento por ponto preciso. Lembre-se do estudo científico, do tempo de rastreio e a acudácia do posicionamento por tempo por ponto preciso, onde que se você deixar 4 horas, né, a partir de 2 horas, a acudácia fica boa, fica abaixo de 10 centímetros, né, na horizontal, que é o que nos interessa. Muito mais do que isso, olhe para essa imagem. Conforme eu disse ontem, eu coloquei imagens aqui que elas falam muito. Uma imagem, né, das vezes fala mais do que 1000 palavras. Cuide aqui, ó. Ele é um marco do tipo tronco de pirâmide e foi construída uma base aqui de concreto, né, para este marco. Na parte de baixo dele foi colocado um pouco de terra e daí o concreto em cima. E ele foi pintado e tem essa plaqueta aqui em cima. Ao longo da aula eu vou mostrar melhor isso, os marcos, as plaquetas também. Nomenclatura. Ó, cuide aqui. XXX, que é o código do profissional, base 001. Nós temos aqui NTG 2, a segunda edição, né? Página 18. Ó, e aqui tem MHJ, né? Enfim, código do profissional, tipo de vértice e numeração. Por meio do vértice, XXX, né? Base 0001. Porém, saiba o seguinte, que a legislação, ela não exige, preste atenção, ela não exige, não fala nada a respeito da nomenclatura, né, de marcos de base. Somente de pontos do tipo M, P e V. Porém, pense comigo aqui, imagine essa situação. Professor Edenilson está banado. Professor Edenilson, cara, é o cara mais desorientado que existe, né? Mais bagunçado. Ele pegou, né, e começou a prestar serviços de georreferenciamento. Um dia alocou um marco de base e chamou ele de Marco 25. No outro dia, locou um outro marco
e chamou de Marco 50. E o tempo foi passando. Dali a 6 meses a um ano, o professor Adenilson tinha alocado 50 marcos. Porém, como ele não tinha seguido uma sequência lógica, o professor Adenilson já não faz mais nenhuma ideia da numeração que utilizou. Ou seja, ele corre o risco de repetir numeração de marco. Logo, muito embora a legislação, né, ela não fale nada a respeito, no seu dia a dia, busque agir de maneira lógica. Utilize uma numeração lógica. Eu gosto de chamar aqui no caso o meu por meio do marco, né, de XXX base 001, né? Eu coloco isso aqui na plaqueta dele, ó. Lá em cima é o código do profissional e aqui a numeração, né? Base 001, né, por meio da base. Base 002 na segunda base. Base 003 na terceira base. E assim sequencialmente. Seja lógico, querida pessoa. Seja organizado, né? Para não cometer erros. Então, continuando aqui, o segundo tipo de marco que nós temos é o marco de apoio imediato. Este marco, ele deve ser utilizado em obras de engenharia, né, quando que você utiliza a topografia clássica, quando você une, né, os dois métodos, posicionamento pelo GNSS e topografia clássica. Por exemplo, você quer fazer um mapeamento de parte dos dados com uma estação total. Daí você tem que locar, preste atenção, no mínimo 3 marcos, né? Um já é a sua base. Porém, você tem que locar pelo menos mais 2 marcos. E por que isso? Simples. Ó, um marco você coloca, né, sobre uma posição. Com um segundo lá no ambiente CAD, você rotaciona os dados. E o terceiro marco, se você tem, né, uma toca da estação, os dados de uma da sua base, por exemplo. Faz uma toca da estação, a hora que você movimenta e rotaciona estes dados. O terceiro ponto da sua estação tem que cair exatamente em cima do terceiro ponto da toca da estação. Na utilização da topografia cadastral, né? E do posicionamento pelo GNSS de maneira conjunta. A mesma coisa tem que acontecer. Se você tiver uma rede de marcos, né, uma série de marcos, lá no AutoCAD, importar dados de um levantamento, né, os dados levantados com a estação total, movimentar deles e rotacionar, tendo 3 pontos em comum, né? Você movimenta os dados para cima de um primeiro ponto, rotaciona os dados, utilizando o segundo ponto. E quando você faz isso, o terceiro ponto tem que casar, né? Senão existe um problema de orientação dos dados. Por isso, né, e é para isso que os marcos de apoio imediato servem. E é por isso que são 3 marcos e não 2 marcos. Ó, a acudácia, né, 20 centímetros na horizontal e 60 centímetros na vertical. Como eu disse,
A legislação não fala nada de nomenclatura deste tipo de marco. Eu utilizo a mesma nomenclatura de marcos do tipo apoio básico, né? Do que a base. É, se apumei daqui, a base foi a base 001, né? XXX, que é o código do profissional. Base 001, o segundo aqui vai ser do XXX, base 002. Daí o próximo, XXX M001. E assim sequencialmente, né? Daí, ó, cuide aqui. Eu coloquei aqui, só me perdi agora, que este aqui é o ponto do tipo M, né? O próximo no caso. Aonde que nós vamos ter do quê? Olhe para a imagem. Como eu disse, eu coloquei imagens estratégicas. Imagens, né, que dizem tudo. Aonde que nós vamos ter do quê? Cuide a posição do marco. Existe um moldão, né? Bem no ponto. E existe a cerca. Não tem como colocarmos o marco bem no ponto. Então, nós vamos colocar um pouco para o lado, né? Do lado do moldão, praticamente embaixo da cerca. Cuide a nomenclatura, né? A cudácia, como eu disse, de 50 centímetros. Nomenclatura XXX, que é o código do profissional, M001 para o primeiro ponto, daí M002 para o segundo ponto, M003 para o terceiro ponto, e assim sequencialmente. Lembrando que essa nomenclatura está na legislação, lá onde que eu mostrei, né? É obrigatório que você siga esta nomenclatura. É obrigatório que você coloque o número no marco, que você coloque o seu código de credenciado. Daí aqui o que que nós temos primeiramente? Este é o marco do tipo tronco de pirâmide. Aqui nós temos os marcos de aço galvanizado, né? As pessoas falam, marco de ferro. Mas ferro, se for somente ferro, ele vai enferrujar. Então tem que ser aço galvanizado, que não enferruja. Que vai ter também uma plaquetinha um pouco diferente aqui em cima. E daí aqui nós temos, né, a configuração destes marcos. Lembrando que você pode pegar daí na sua cidade e mandar fabricar estes marcos, né? Me fugiu o nome do tipo de empresa que vai fabricar estes marcos, né? Do tipo tronco de pirâmide. Porém, tem que ter malha de aço para ele não se quebrar facilmente, né? Está lá na legislação. Cuide aqui, 12 centímetros, né? De largura, 50 centímetros de altura e 8 centímetros a parte de cima. Aqui, ó, 10 centímetros para fora do solo e 50 centímetros enterrado. Daí os marcos, né, de aço galvanizado, 10 centímetros para fora do chão e 80 para baixo, né? Ou seja, 90 centímetros de comprimento. E tem que terem essas ranhuras, né? Que vão se abrir quando alguém querer dar arrancada e vão tornar difícil que a pessoa consiga fazer isso. Continuando aqui, então, plaquetas. Ó, cuide aqui.
um primeiro modelo de Paqueta. Como eu disse, ó, credenciado, daí aqui vai o código do credenciado e aqui embaixo o tipo de dado, ó. Credenciado e daí o vértice, né? O número do vértice, não o tipo de dado, né? Daí configuração desta paqueta, ó. 5 centímetros aqui de comprimento da chapa dela, 3 milímetros aqui de altura, né? 5 centímetros de altura aqui e 8 milímetros a base. Esta paqueta, o que é que acontece? O marco, ó, ele tem um furo ali no meio dele e essa paqueta, normalmente ela é colada a campo, né? Você chega a campo, loca o marco, né, no ponto, quando chega no ponto, daí pega, instala essa paqueta, cola ela, se não me engano, é com epóxi, me fugiu agora, mas se não me engano, é com cola epóxi, enfim, uma cola bem forte, né, que seque rápido. Daí, em seguida, você vai fazer a marcação do número na paqueta, utilizando parafuso, não é parafuso, é marcadores do tipo pulsão. Ó, daí aqui o outro tipo de paqueta, né? Que é a paqueta para marcos do tipo, né? Marcos de aço galvanizado, no caso. Daí aqui nós temos os marcadores do tipo pulsão, né? Quando eu, lá em 2014, logo que eu comecei a trabalhar no escritório da área, nós chamávamos de números. Ah, você pegou os números. Pega os números lá para nós fazermos a marcação. Então você pega, né? Utilizando uma marretinha, nós levávamos uma marretinha de 1 quilo a campo. Daí, após locado o marco e colocada a paqueta em cima, né? Nós pegávamos e, utilizando os números, batíamos o ponto em cima, colocávamos a paqueta, né? Dávamos normalmente, se tivesse, dependendo do dia, o cara estava mais cansado, coisa assim, ficava em dúvida. Ah, será que eu coloquei o número certo em cima? Daí dava uma batidinha fraca, né? Levantava para ver se estava certo. Daí colocava de novo se estava certo e batia forte, que daí o número era marcado, né, na paqueta. Então perceba isso, querida pessoa. Em seguida, o próximo tipo de ponto, né? O próximo tipo de ponto que é o ponto, né? Do tipo P, sendo redundante. Aonde que a acudácia de 3 metros e nomenclatura XXX P001, né? Ou seja, antes era M aqui, agora passou a ser do P, né? XXX, código do credenciado, P001 para o primeiro ponto. Daí eu trouxe aqui, né, essa imagenzinha que tá lá na norma técnica, né, na segunda edição, página 14, que mostra, né, aqui uma estrada e aqui do outro lado um rio, né? Primeiro e último ponto em ambos os casos vão ser do tipo M. Pontos intermediários do tipo P, né? Somente para você ir internalizando isso na sua mente. Continuando aqui, então, os diferentes tipos de marcos, né? De pontos e suas acudácias, né? O próximo tipo de ponto, melhor dizendo, pontos do tipo V, que vai ser do quê, ó? Cuide aqui, cuide o desenho. Você vai ter, ó, um ponto do tipo M, aqui, né, uma mudança de ângulo e lá outra. Daí, na reta aqui,
No chegar, né, no córrego, você vai locar outros dois marcos, ó, do tipo M. Serão marcos testemunho. E daí, depois, né, no escritório, com prolongamento, ó, dos segmentos de reta, quando eles se cruzarem lá no centro do córrego, você vai ter do ponto do tipo V, né? O ponto virtual. Ou se preferir, você pode entrar no córrego, né? Imagina o córrego de 10 metros de fundura. Como que você vai encontrar do centro lá, né? O cruzamento das duas linhas? Cara, é impossível. Então, esse tipo de situação tem que ser virtual. Essa imagem foi somente para descontrair da aula. E então, né, vamos ver isso, né? Tudo isso em um exemplo prático no CorelDRAW. Só vou conferir daqui no ambiente de estudos. A princípio tá tudo ok, ninguém comentou nada, né? Nem nada assim. Então, a princípio está tudo ok. Então, só aqui no CorelDRAW. Então, resumindo tudo, o que é que nós temos? Marco de apoio básico, né? A nossa base XXX, base 001, aonde que nós vamos ter, ó, acudácia horizontal de 10 centímetros, acudácia vertical de 30 centímetros. Lembrando que eu até tenho um outro exemplo aqui, ó, que essa base, o que é que a legislação diz a respeito? Que a base, ela preferencialmente, né, ela tem que estar na posição mais centralizada possível. É óbvio, este não é o principal critério, né? Se você tem um. Imagine isso, que é uma propriedade pequena, é uma agricultura familiar, né? Uma propriedade que você está fazendo uso capião. Daí você tem essa propriedade de 10 hectares. E na propriedade do lado aqui, você locou um marco de base. Você pode utilizar daquele marco, né? Então, continuando aqui, o que mais que nós temos? Marco de apoio imediato, né? Que ele pode estar daqui fora da propriedade, ó, pode estar daqui em um vértice, pode estar dentro da propriedade aqui, se não, né? A posição tanto faz. Que, ó, a nomenclatura é como eu disse. A legislação não fala nada a respeito. Porém, nós temos que ser organizados, né? Senão daqui a pouco vai acontecer como no exemplo. Você não vai saber que número que utilizou ou que não utilizou. Então, acudasse aqui 20 centímetros na horizontal e 60 centímetros na vertical. Daí, estes são os marcos, né? Apoio básico e apoio imediato. Daí nós temos os pontos. Temos o ponto do tipo M aqui, ó, que eu coloquei aqui, começando pelo ponto mais ao norte, M001, M002 e M003, que a acudácia, né, tem que ser de 50 centímetros, no caso. Daí, ponto do tipo P, que a acudácia tem que ser de 3 metros, né? Melhor do que 3 metros. Primeiro ponto, como eu disse, P001, P002, P003, e ide ao infinito. Em seguida, ó, marcos testemunhas. E aqui, o que é que nós temos? Um ponto do tipo V, né?
que a acudácia tem que ser de 7,5 metros. O primeiro ponto vai ser o do V001, o segundo V002, o terceiro V003, e assim sequencialmente. Aqui nós temos um córrego que eu coloquei aqui, ó, no centro dele. Eu coloquei essa linha aqui, que o que é que acontece? Aqui ela não mudou a linha, não deixou ela diferente aqui, tudo bem. Ela pode ser, né? O que que acontece? Por que que eu coloquei essa linha? Porque você pode fazer do mapeamento pelo centro e fazer do offset do córrego, né? Então você teria pontos do tipo V aqui e não pontos do tipo P. Somente o primeiro e último ponto que tem que ser do tipo M. Aqui nós temos uma estrada, né? Que ela vai ter das duas faixas de rolagem e tem a faixa de domínio aqui, né? Lembrando que eu fiz aqui uma estrada reta, mas na prática nunca é reta, né? Sendo que o primeiro e último ponto vão ser do tipo M e pontos intermediários do tipo P. Daí aqui eu também trouxe, né, de lá do manual técnico, um exemplo, ó, levantamento de córregos incorreto e certo, né? Você tem que delimitar bem aqui. Isso serve para qualquer tipo de limite, né? Córrego, cota, estrada, enfim, para qualquer tipo de limite. Então, a primeira parte da aula seria isso. Segunda parte, que vai ser mais curtinha também, né? As siglas do nosso dia a dia. Que, professor Edenilson, mais curtinha? Capaz, eu estou te enganando, estou te enganando. Na realidade, nós vamos ir até a meia-noite, até as 2 da manhã aqui. Capaz, na brincadeira. Vai ser o mais curto mesmo, uns 10 minutos aqui no máximo, 5 minutinhos. Você vai ter que aguentar mais um pouquinho aí o professor da Denilson. O que acontece, querida pessoa? Brincadeiras à parte. Tipos de limites. Nós temos o quê? Esse quadro, né? Ele está lá no Manual Técnico de Limites e Confrontações, na página 27. Ó, LA1 a LA6, nós temos limites LA, limite artificial. LN1 a LN6, limites naturais. Lembra-se que ontem eu mostrei para você, né? Com todas aquelas fotinhas, né? Os diferentes tipos de limites. Provavelmente você lembra das moças andando de bicicleta, né? Topografia só tem homem, vai dizer, tinha aquelas meninas lá. Mas brincadeira à parte, o que acontece, querida pessoa? Isso aqui você vai utilizar para preencher a planilha ODS. Você vai colocar, né, estes códigozinhos nos tipos de limites. Daí nós temos um segundo quadro, métodos de posicionamento para vértices de apoio. Isso mesmo, vértices de apoio. Apoio básico, né? Normalmente nós utilizamos o método relativo estático e apoio imediato, e também, né, o PPP, posicionamento por ponto preciso. Daí nos vértices, né, nos marcos, foi mal, de apoio imediato. Todos estes outros métodos podem serem utilizados, né? Isso aqui também, né, é o código que vai lá na planilha ODS, somente para você saber disso.
Daí aqui, ó, cuide, duas tabelinhas muito similares, né? Dois quadros. Código PG1 a PG9, posicionamento pelo GNSS, PT1 a PT8, topografia clássica, PA1 e PA2 aqui, paralela, intersecção, e daí aqui PS1 a PS4, sensoriamento remoto. E cuide do outro lado aqui, ó, limite artificial ou natural e limite natural. E a outra tabela aqui, o outro quadro, ó, um está na página 29 e o outro na página 30 do Manual Técnico de Posicionamento. Aonde que nós vamos ter do quê? Ó, a diferença aqui é que tem o tipo de vértice. M ou P, né? Ah, por exemplo, lembra-se de ontem, método RTK serve para quê? Serve para ponto do tipo M e do tipo P, né? Relativo pelo código CA para ponto do tipo P. Ah, eu quero utilizar drones. A aerofotogrametria que tem tipo V, porém eu sei o que também serve aqui para pontos do tipo M, desde que sejam, né, que eu consiga visualizar, que na foto, na imagem tirada com o drone, esteja visível, né, esta mudança de ângulo, este marco, no caso. Daí aqui, características técnicas para o posicionamento relativo estático, né? Comprimentos de linha base aqui, 0 a 10 km, né? E assim sequencialmente. E o tempo de rastreio, né? Isso no posicionamento relativo estático para o levantamento do perímetro da propriedade, né? Tem aqui, nós normalmente ficamos 3 minutos, né? E é o suficiente, conforme eu falei ontem. Então, tudo isso aqui, né? Essas nomenclaturas aqui, DP, PG1, PG2, PT, PS, você vai utilizar no método de posicionamento, lá na planilha ODS também. E resumindo, querida pessoa, é isso. Vamos fazer o seguinte: eu vou te mostrar os meus cursos, porque ontem o pessoal perguntou, né? Ah, eu quero aprender a prestar serviços, professor Adenilson. Como que eu faço? Então, eu vou mostrar os meus cursos e em seguida eu tiro as suas dúvidas. Só vou tomar uma aguinha aqui, né? E dar um tempinho. E o que é que acontece, querida pessoa? Eu tenho cursos específicos, né? O curso de confecção de plantas para topografia cadastral, o curso de operador de receptores GNSS, o Estação Total na Prática, e o curso de legislação cadastral e produção de peças técnicas. Eles são, né, cursos específicos. Ah, professor Adenilson, eu quero dominar do posicionamento pelo GNSS, do início ao fim. Que bom! Adquire o treinamento, né, o curso de operador de receptores GNSS. Ah, professor Adenilson, eu comprei uma estação total e quero aprender a utilizar a mesma. Adquira o estação total na prática, né? No mesmo eu ensino a operar diferentes marcas de estação. Eu quero aprender a produzir plantas topográficas. Tenho curso de confecção de plantas. Ou senão a parte de legislação cadastral, né? Ó, aqui no meu
site, eu tenho aqui, tem, né, os meus cursos. Vou colocar daqui no ambiente de transmissão. Ô, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vi os boa noite aqui, né, que vocês me deram. Só vi agora. Ó, tem um link do meu site aqui, né? E aqui no meu site, aqui em cima tem cursos e livros. Até vou abrir uma nova guia que eu utilizo o WordPress, né? E aquela abinha superior daqui é do WordPress. Então eu vou abrir uma nova guia para ver o site da mesma maneira que vocês veem. Ó, aqui em cima tem os cursos e livros, né? Porém, se você rodar daqui um pouco para baixo, vai ter dos cursos. Ah, eu me esqueci de colocar o curso de topografia com drones na apresentação. Foi mal. Ó, você pode rodar daqui para o lado e vir daqui, né? Por exemplo, eu quero conhecer do curso de confecção de plantas para topografia cadastral. Clica aqui ou aqui no botão e vai abrir da página com todos os detalhes. Então, aqui no site eu tenho, né, todos os meus cursos. Você pode ver de maneira expandida aqui, né? Como eu disse, tem todos os cursos. Lembrando que, conforme eu estava dizendo, né, eu tenho cursos específicos que são cursos onde que eu pego algo e trabalho de maneira cirúrgica e tenho cursos Jedi. O topografia cadastral na prática e o método georreferenciamento sem mistérios. Eles são Jedis porque eu abordo vários temas. No topografia cadastral na prática, eu gosto de dizer que do procedimento, né, na reunião com o cliente, desde o que perguntar, o que informar, até o procedimento junto ao registro de imóveis. Eu cubro todas as etapas. Este curso ele é perfeito para aquele profissional que quer colocar um escritório da área, ou que tem um escritório e que quer passar a prestar serviços de topografia neste escritório. Ele é um combo, né? Dividido em 5 cursos. Basicamente, o que foi que eu fiz? Eu peguei todos os outros cursos, praticamente todos os outros, e criei um combo, né? Onde que a pessoa aprende todas as etapas, toda a parte de reunião com o cliente, toda a parte de planejamento para ir a campo, o procedimento a campo, com estações totais, com receptores GNSS, toda a parte de produção das peças técnicas, de produção das plantas e o procedimento junto ao registro de imóveis. Como eu disse, eu cubro todas as etapas. Daí, o método georreferenciamento sem mistérios. A diferença é que nele eu também cubo toda a parte de georreferenciamento de imóveis rurais, toda a parte de processamento e ajustamento dos dados, de produção das peças técnicas, procedimento junto ao CIGEF, junto ao INCA, né? Procedimento junto ao registro de imóveis. Então, são estes os treinamentos que eu possuo, somente para você entender, né, o universo dos meus cursos, porque senão você cai de paraquedas, vê tantos cursos e não entende eles, né? Não entende o jeito, a organização deles, no caso.